Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, integrantes da mesa. Boa tarde, deputados que estão nos assistindo aí pela internet. Eu vou falar sobre esse projeto dentro da minha área de formação, que é na área jurídica, e eu vou tecer alguns comentários da análise econômica do direito, que é uma disciplina que durante muitos anos esteve distanciada, né, do legislativo e até mesmo do estudo do direito aqui no Brasil, mas que recentemente, até na Universidade Veiga de Almeida e em outras universidades, o estudo da análise econômica do direito ele vem sendo trabalhado, né? E o que vem a ser esse estudo da análise econômica do direito? Esse estudo ele considera a tomada de decisão fora do mercado, ou seja, fora do âmbito da economia, mas que gera reflexo no aspecto econômico. Então, diversas decisões ou diversos projetos de lei são votados aqui no âmbito do legislativo e diversas ações do executivo são tomadas e refletem na economia, e muitas vezes esses efeitos sistêmicos na economia não são observados quando da tomada de decisão, e isso é muito importante a gente analisar. Nesse aspecto específico, a Lei 9615 de 98, a Lei Pelé, ela obriga os clubes de base a manterem ali contratado um psicólogo para o acompanhamento dos atletas que estão em formação. E essa opção legislativa, sem dúvida, considerou a posição de vulnerabilidade ali do menor que está em formação. Já em relação ao maior, então, já formado, nós temos que observar, e aqui eu vou trabalhar o futebol, eu entendo o esporte como um patrimônio cultural do brasileiro, né? E tudo que envolve o esporte vai impactar o torcedor, vai impactar o patrocinador, vai impactar o público, né? Já um impacto muito grande. Então, no futebol nós temos 800 clubes, cerca de 800 clubes profissionais. Esses dados eu extraí aqui da comissão, com auxílio do Lindbergh, secretário executivo da Comissão de Esporte, e nós temos cerca de 800 clubes profissionais. Desses 800 clubes, 600 clubes disputam alguma modalidade, alguma competição durante o ano, né? 60 clubes disputam as séries A, B e C de forma permanente, então eles têm uma competição nacional de forma anual, e cerca de 100 clubes, aproximadamente, possuem atividades semestrais, ou seja, eles não têm uma atividade continuada. Então, e aí você tem 160 clubes que estão somente se dedicando a atividades esportivas durante o ano. Você vai gerar um impacto econômico muito grande para esses clubes que não participam de competições anuais. Isso eu estou falando do futebol, mas isso aqui também vai se projetar para as outras modalidades esportivas. É evidente que o esporte, o atleta profissional, ele sofre algum transtorno psicológico. Mas não é só o atleta, né? O advogado também sofre. É muito comum um advogado ganhar uma liminar pela manhã, essa liminar é revogada à tarde, e à noite ele torna a ter o efeito suspensivo ali atribuído. Então, ele também tem ali um período de ansiedade, ele lida com a vitória, com a derrota, e isso ocorre em todas as profissões. No âmbito legislativo também, determinado deputado apresenta o seu projeto de lei, ele pode ser aprovado, pode não ser, numa comissão, seguir para outra, e depois ser criada uma comissão especial e até lograr êxito na aprovação. Eu não entendo essa norma, porque eu tenho que ressaltar aqui também a Constituição. Lá no artigo 217, quando trata do desporto, a Constituição assegura à entidade esportiva a capacidade de auto-organização, ou seja, a autonomia no funcionamento para a prática do desporto. Então, para você impactar, você ferir essa autonomia, gerando um ônus, sem que a lei estabeleça como vai se dar o custeio desse profissional, eu acho que é um pouco sério, né? Se a gente pensar que nem todos os clubes são profissionalizados, né? Nós, dentro desse universo de 800 clubes, nós temos um Corinthians, um Flamengo, um Santos, um Vasco da Gama, um Fluminense, um Flamengo, mas essa não é a realidade do futebol, né? São exceções, são clubes que têm um alto poder aquisitivo e, de fato, alguns até possuem um tratamento psicológico. E eu discordo também quando o Pedro Paulo Bicalho disse do êxito associar a psicologia ao êxito de alguns atletas nas Olimpíadas, né? A seleção brasileira de futebol, sob o comando do técnico Micali, né? Rogério Micali, dispensou o acompanhamento psicológico
sob o argumento de que a motivação da Seleção Brasileira Olímpica de Futebol ocorreria pela equipe técnica, pelos preparadores físicos, pelos treinadores, por ex-atletas que integravam a comissão. E nós tivemos um êxito surpreendente com a Seleção Olímpica de Futebol masculina, né? Nós saímos de um 7-1 para a Alemanha, na Copa do Mundo, e nos sagramos vitoriosos nas Olimpíadas. Então, a escolha pública do legislador, quando da tomada de decisão, não pode estar afastada, né, desse efeito sistêmico e econômico que ele vai gerar. Sobretudo, por quê? Porque quando você impacta ali o futebol, você vai impactar o torcedor, porque o clube vai ter que repassar esse custo. A entidade esportiva vai ter que repassar esse custo para alguém. Então, ou ela tem uma primeira opção, diminuir proporcionalmente o salário do atleta para compensar o custo que ele vai ter com o atendimento psicológico, ou repassar isso para o torcedor quando da aquisição de material esportivo do clube, da camisa, do ingresso, enfim. Então, eu tenho dúvidas, eu não estou aqui deixando de reconhecer a importância da psicologia. Muito pelo contrário, é uma ciência que deve ser estudada, ela deve ser até incentivada, mas, ao meu ver, não pode se tornar obrigatória para o clube de futebol, ou não só para o clube de futebol, para qualquer entidade esportiva. Eu entendo também que o Conselho não possui a função institucional da dominação do mercado. Eu entendo muito bem que não é essa a função institucional do Conselho de Psicologia, mas, na essência, o projeto acaba estabelecendo algum tipo de dominação do mercado. E eu acho que é uma medida que tem que ser combatida pelo legislador. Eu não acho ela razoável, porque não é necessário, não é obrigatório, ou seja, não é necessário ter um psicólogo para o desenvolvimento da atividade esportiva. Antes, aqui, nós estávamos discutindo sobre a obrigatoriedade do profissional de educação física, e o André Sanches, que foi presidente do Corinthians, ressaltou a importância, né, do fisioterapeuta e de outras atividades que igualmente não são obrigatórias, mas por depender diretamente o desempenho do atleta dessas atividades, acabam os clubes contratando. Então, o meu receio é que esse impacto econômico inviabilize a atividade de alguns clubes de menor potencial, né? A justificativa do projeto, ela não considerou também, ao meu ver, estudos científicos que demonstrem que a atuação do profissional de psicologia associada ao esporte traz ali um benefício, e qual é o benefício, e qual o malefício de você não ter. E quando a gente pensa em proteção de mercado, né, numa lei que vai proteger o mercado, eu chamo a atenção também para as manifestações populares. Nós temos assistido diversas manifestações populares em que a população reclama do afastamento da agenda política da vontade social, né? Muitas pessoas questionam a reforma da Previdência, outras pessoas questionaram a reforma trabalhista, porque acreditam que aquilo ali não refletiria a vontade coletiva. E aí, quando a gente vem aqui e defende o interesse de uma determinada classe, nós não estamos nos afastando dessa insatisfação da população. Pelo contrário, eu acho que os órgãos de classe, aqueles que se posicionam de forma favorável, estão buscando o benefício de um pequeno grupo em detrimento da coletividade, que são os milhares de torcedores que nós temos Brasil afora, e também o projeto não vislumbra aqui uma alternativa para o custeio, o financiamento. Vai ser público, não vai? O clube vai ter que pagar? Vai poder descontar isso do salário do atleta? Então, são essas ponderações, esses questionamentos que eu gostaria de trazer aqui com base na análise econômica do direito. Obrigado, senhor presidente. Certo. Mas, na tua avaliação, é necessário que haja o psicólogo? Não, a minha avaliação, a minha opinião é que o impacto econômico suportado pelas entidades esportivas seria excessivo perto do benefício do psicólogo. Tem que ser facultado. O clube tem que ter, na sua capacidade de auto-organização, contratar ou não um profissional da mente para auxiliar o atleta. Tem que ser uma faculdade, né? Acho que é uma área necessária. Mas eu entendo como uma formação acadêmica estritamente necessária e que pode, sim, auxiliar o esporte, né? Como faculdade, mas não como caráter obrigatório. Entendi.
Passo a palavra ao Mauro Silva, senhor Mauro Silva, que representa aqui a Federação Paulista de Futebol. Isso mesmo, presidente. E leve o nosso abraço ao nosso presidente lá. Obrigado, Reinaldo. Darei sim, está de viagem, está no Japão. Assim que ele voltar, eu cumprimento. Senhor presidente, boa tarde. É um prazer estar participando, cumprimentar todos os integrantes da... Vamos ouvir as considerações finais do Dr. Cássio Barreiros. Queria agradecer pelo convite, senhor presidente, e eu fiquei bastante assustado com os dados que o Silvio trouxe, né, da média salarial dos atletas profissionais, gira em torno de 800, né? O deputado Darley trouxe um dado que no clube o clube que ele torce, né, da cidade dele, o craque do time, né, ganha R$ 1.500. E se a gente for olhar para a Constituição, que diz que o salário mínimo deve assegurar moradia, saúde, lazer, um rol enorme, a gente vai enxergar que com isso é impossível, é uma ficção jurídica o salário mínimo, tal qual posta aqui pelo Silvio e pelo Pedro também narrou aqui um dado da quantidade de profissionais que possuem habilidade voltada para psicologia aplicada ao esporte. Também é uma quantidade insuficiente capaz de atender o mercado. O número de profissionais com habilitação não atenderia pelo percentual de 200 mil, cerca de 200 mil psicólogos, né? 300 mil aproximadamente psicólogos, um percentual muito baixo capaz de atender. Então, a gente aqui não está fazendo uma análise tão somente do custo e desprezando a saúde. Não, a gente está analisando aqui o impacto. É essencial também que o clube tenha um estádio de futebol, né, um estádio próprio para disputar suas partidas, e não possui. É essencial que o clube tenha um fisiologista, e não possui. É essencial que tenha um advogado para poder fazer a gestão contratual, né, daquele clube, e nem todos os clubes possuem. Bola, trave, rede, cal para pintar a área, luva para o goleiro agarrar, chuteira, material esportivo, como o deputado Darley trouxe aqui, vive de doação da comunidade local. Muitas vezes o jogador vai embora, a chuteira tem que ficar, porque o que vem no lugar dele, se calçar o mesmo pé, vai usar. Então, a gente lida com essas realidades, e eu parabenizo o Silvio, que trouxe aqui uma alternativa muito boa, né, que a entidade que ele representa faz esse acompanhamento, e eu queria que o Conselho de Psicologia também discutisse como, de repente, as universidades, e por ser um acadêmico, eu acho que seria interessante debater isso no âmbito das universidades, como as universidades poderiam auxiliar de forma gratuita, até para difundir a importância desse tratamento, desse acompanhamento, porque ninguém aqui foi contrário à importância da psicologia. Não é isso. Mas a análise da eficiência, dela ser essencial, considerando que para a prática esportiva, no caso aqui a gente está tecendo muitos comentários sobre futebol, existem outras prioridades que acabam preponderando na escolha do gestor. E a gente tem que fazer a análise econômica, sim, do direito, porque toda regulação ela traz um impacto. Eu lembro quando teve aquele incidente da Boate Kiss, que morreram centenas de pessoas. Foi um acidente muito trágico ali. E aí, em seguida, sem informação, os governos municipais e estaduais elaboraram uma série de critérios para expedir alvará de funcionamento para as boates. E aí, hoje, é praticamente impossível você abrir uma nova boate, né, uma casa de lazer, uma casa de show em determinados estados. Fim do inquérito, apurou-se que a responsabilidade se deu porque um integrante, acho que da banda, soltou um fogo de artifício, o dono da boate, com medo de ter um prejuízo, fechou a porta e as pessoas morreram ali sufocadas em decorrência desse incidente. O que eu quero dizer é que a falta de informação impede a análise da eficiência da regulação. É o que nós temos. O projeto de lei carece de um estudo científico. Eu acho que o Conselho de Psicologia poderia investir nesses estudos para demonstrar a necessidade, a importância e a obrigatoriedade do acompanhamento psicológico. Muito obrigado, doutor Cássio Barreiros. Vamos ouvir, então, também o nosso